Será que você ou a sua casa está dando sinais de que precisa colocar as coisas em ordem e você não está dando atenção? Você não está reparando? O meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o canal Lar Doce e Ordem. Nós vamos conversar hoje sobre 9 sinais que podem estar aí na sua cara e você não está percebendo que você precisa colocar algumas coisas em ordem, especialmente as coisas dentro de casa. Vamos conversar sobre isso? Eu só queria confessar aqui com vocês, e eu vou falar isso em todos os vídeos, e eu peço perdão a todos que assistem todos os vídeos, ou a maioria deles, que eu preciso avisar que eu tenho sim uma colinha. A minha vida é essa colinha, tá bom? Então eu vou estar olhando, vira e mexe, porque a minha cabeça, ela não está muito bem depois que eu tive 2 pequenos, né? Hoje eu tenho um de 3 e uma de 1 ano e meio, então assim, eu preciso dessa ajuda, dessa colinha, tá bom? Mas por que eu quero conversar com vocês sobre esses 9 sinais que podem estar aqui na nossa cara e a gente tá ignorando e a gente precisa colocar as coisas em ordem? Porque a ordem, gente, não é somente um capricho. Não é somente para a gente ter uma boa sensação interior, e isso também faz parte, essa boa sensação interior. Só que isso pode estar prejudicando a tua rotina. Você está demorando muitas vezes para fazer as coisas, ou às vezes você realmente está incomodado e não se sente bem em casa, porque as coisas não estão no lugar. Vamos conversar sobre esses sinais? Primeiro sinal que pode estar indicando que você precisa colocar as coisas em ordem. Você está evitando receber visitas em casa, porque as coisas nunca estão prontas. Isso é um grande sinal de que você precisa sim colocar as coisas em ordem. Gente, eu sei que tem assim algumas pessoas que vão falar aqui no vídeo, não, mas eu não ligo, as pessoas vêm aqui em casa e tá uma bagunça mesmo e tá tudo bem. Mas eu sei que tem gente que não é assim. E que assim, às vezes a casa nem tá tão bagunçada assim, mas não gosta de receber visitas, porque não se sente à vontade, porque tem medo do que essas pessoas vão pensar, e não somente medo, mas porque também quer acolher bem as pessoas e não consegue, porque tudo está bagunçado. Então, ó, esse sinal de que você sempre está, sabe, adiando aquela visita ou as visitas na sua casa, por conta dessa falta de organização, porque você não consegue faxinar, é indício de que nós precisamos aí dar um jeito e se organizar para poder colocar as coisas no lugar, tá bom? Tem jeito, tem método. Segundo sinal que pode estar indicando que você precisa colocar as coisas em ordem na sua casa. Você se atrasa porque você não consegue encontrar as coisas. Então, é aquela situação de que você está saindo de casa e você não sabe onde está o celular. Ou então você está saindo de casa e você não sabe onde está a sua chave de casa. Porque o celular a gente até entende, né? Porque o celular vive na nossa mão, às vezes a gente coloca no lugar e não lembra porque estava se arrumando, estava com o celular na mão. Mas a chave precisa de um lugar específico. Eu concordo que o meu celular também precisa de um lugar específico. Eu já pensei nisso e vou colocar em prática. De colocar em cada cômodo dessa casa um lugar específico para poder colocar o celular, para eu ter certeza de que quando eu entrar naquele cômodo, se meu celular estiver lá, ele vai estar naquele lugar, que eu preciso. Porque se tem uma coisa que eu perco nessa vida é esse celular. Só que chave, bolsa, é um documento, você não sabe onde é que está o documento, você não sabe onde está o seu cartão. São coisas que precisam de um lugar específico. E isso faz parte da organização da sua casa. Então, sim, se você vive se atrasando, porque sempre tem que estar correndo pela casa tentando achar os itens necessários para você ir até o seu compromisso, panã, é um grande sinal que você precisa organizar a sua casa, tá bom? Outro item, vamos lá para o próximo sinal. Você começa a arrumar as coisas em casa e você para no meio porque você se sente sobrecarregada. Então, quem nunca começou a arrumar o armário, tira todas as roupas do armário e aí no meio do caminho desiste e coloca tudo de volta de qualquer maneira. Ou às vezes nem é o armário, às vezes é uma bagunça em cima da mesa e tantas outras coisas. Às vezes você não está nem arrumando, às vezes você está limpando. E você tá limpando, 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 e são tantas coisinhas que no meio do caminho você desiste e não limpa mais, porque tá tomando muito o seu tempo. É um grande sinal que você precisa organizar, que você precisa se desapegar das coisas, tá bom? Então fique atenta a isso. Outro sinal, dificuldade em fechar portas, armários, gavetas. Ai, ai, ai. Precisamos destralhar, precisamos organizar, precisamos determinar os lugares das coisas. Isso é um grande sinal de que a sua casa precisa sim de uma transformação, precisa sim de organização, tá bom? Próximo sinal. Depois de uma faxina rápida na casa,
você não sente um alívio imediato. Sabe por que você não sente um alívio imediato? Porque apesar de estar limpo, provavelmente ainda tem bagunça que está te incomodando ali, porque aquela bagunça não tem lugar definido. Isso também é um grande sinal de que você precisa de organização, porque organização nada mais é do que criar locais específicos para cada coisa na sua casa. Então, se você limpa, se você arruma e no final você não se sente aliviada como ufa, missão cumprida, consegui aqui arrumar para eu poder seguir a minha vida, para eu poder ir descansar ou para poder fazer uma outra tarefa, significa sim que você precisa organizar a sua casa, tá bom? Outro sinal, grande sinal que você precisa organizar a sua casa. Sempre que você vai guardar algo, você precisa reorganizar várias coisas antes. É aquele negócio que você tira um negócio do lugar e parece que parece que de alguma forma perdeu. Você não tem mais espaço para colocar aquele lugar de volta, porque várias outras coisas tomam o espaço daquele lugar e depois você não consegue colocar no lugar. Então, assim, é um grande sinal de que você precisa organizar as coisas, você precisa destralhar, você precisa repensar como que a sua casa está funcionando para que tenha mais facilidade na hora de você guardar algo, na hora de você tirar algo. Então, assim, ai, vou deixar essa coisa aqui em cima da mesa mesmo, porque eu vou ter um trabalho de tirar tudo em cima para poder colocar aquele negócio embaixo, tirar tudo da frente para colocar aquele negócio atrás. Então, se não está funcionando, as coisas elas não estão, sabe, de forma correta ali. Você está colocando coisas que muitas vezes você usa mais no fundo, coisas que você usa menos na frente. Não está funcionando, não está funcional. Sua casa precisa ser funcional, tá bom? Outro sinal de que você precisa organizar a sua casa. Você adia tarefas simples, porque sabe que vai dar trabalho demais começar. Então, assim, tarefas simples como, às vezes, tarefa do dia a dia que você não devia nem adiar. Então, assim, sei lá, fazer um café da manhã. Ou às vezes tem uma tarefa que você precisa fazer de trabalho ou de estudo. E você sabe que para você fazer aquilo, você vai precisar, por exemplo, tirar toda a bagunça de cima da mesa. E aí você adia. Não, eu preciso planejar o cardápio da semana. Mas aí, para eu planejar o cardápio da semana, eu preciso achar o caderno que eu uso, ou se eu uso o computador, ou às vezes eu preciso de espaço na mesa. Enfim, tantas possibilidades, tantas tarefas que você pode estar adiando no seu dia a dia, seja de trabalho, de estudo, seja de organização da sua casa, até mesmo uma faxina. E aí você está adiando aquilo que você fala, vai dar muito trabalho, eu vou ter que mexer em muita coisa que eu não quero mexer. Não, 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 não quero não. E aí você não mexe. Por quê? Porque não está funcional. Sua casa não está pronta para receber tarefas simples do seu dia a dia, porque está tudo muito bagunçado. Está tudo muito sobrecarregado de coisa, está tudo muito entulhado. E isso também serve para quando você evita assim, vai dar muito trabalho, ou então, né, o próximo sinal, eu não vou fazer isso porque senão eu vou me estressar. Entendeu? Então tem os dois pontos, nenhum ponto de que não vai dar muito trabalho, vai dar muito trabalho, ou então eu vou me estressar se eu começar a mexer nisso aqui. Então, assim, mas tem coisas que não dá para adiar. Tem coisas que você não pode adiar. E vai virar um estresse. E se virou estresse, é um sinal que precisa organizar. Então tem esses dois sinais. Ou você adia tarefa simples, porque sabe que vai dar trabalho demais, ou você não tem jeito, você vai ter que fazer aquilo, porque você tem que cozinhar, você tem que fazer o café da manhã. Mas no final virou um grande estresse. Por quê? Porque não tem espaço na bancada, porque no final você tem que tirar um monte de coisa da frente para você conseguir pegar aquela panela, ou aquele talher, ou aquilo. Então, nós precisamos aí, ó, colocar a ordem nas coisas para que as coisas sejam muito mais simples de serem executadas no dia a dia, tá bom? E por último, o nono sinal. Você tem muitos itens duplicados dentro de casa, porque você teve que comprar de novo, porque você não achou aquilo, e no final você acaba achando. Às vezes não é nem duplicado, às vezes é triplicado. Você precisa de uma roupa específica para você ir trabalhar. Você não achou aquela roupa no armário. Você foi lá e comprou de novo, recebeu aquela roupa, usou no trabalho, e aí um belo dia você está lá mexendo no seu armário. Olha, eu achei a roupa que eu precisava e naquele dia eu não achei. E aí agora você tem uma peça duplicada. E isso serve para tantas coisas, não somente para roupa. Às vezes é uma agenda, às vezes é, sei lá, tantas possibilidades que você vai comprando porque você guardou em algum lugar e você não lembra que você guardou, mas você precisa daquele item para o seu trabalho, para os seus estudos, seja lá o que for. E aí?
você compra uma coisa a mais. Às vezes você vai fazer uma receita na cozinha e você precisa daquele utensílio, você não acha aquele utensílio de jeito nenhum, você pede aquele utensílio lá para chegar na sua casa, você compra, e aí quando você está preparando as coisas para cozinhar, tadã, você achou aquele utensílio. Agora você tem dois ao invés de um, você pode dar um de presente. Se está duplicando as coisas aí na sua casa, significa que as coisas não estão em ordem. Nós precisamos, de alguma forma, solucionar para que as coisas não sejam essa bagunça toda, para que as coisas realmente tenham um lugar devido, para que seja fácil de você achar, para que as coisas que você não usa com tanta frequência fiquem no lugar específico que você não tem muito acesso e que as coisas que você usa com mais frequência estejam bem acessíveis. Tudo isso facilita a sua rotina. E aí você vai poder conseguir fazer as coisas com mais rapidez, porque você vai achar as coisas, você não vai se estressar, você não vai postergar porque você não quer mexer naquilo, tudo vai ser mais simples. Por quê? Porque você está organizando. E às vezes você fica assim, ah, eu não vou organizar porque vai dar tanto trabalho. Pois é, mas aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos tendo trabalho todos os dias para fazer as coisas mais simples, porque você não quer ter trabalho de repente, fracionar, sabe? A organização da sua casa em 1 mês, 2 meses e solucionar esse problema da sua vida. Então, pensa aí, será que vale realmente a pena passar 2, 3, 4, 5 anos tendo dificuldade todos os dias para poder fazer tarefas simples? Ou às vezes gastar apenas uns 2, 3 meses, às vezes 6 meses, fazendo um pouquinho cada dia para organizar a sua casa para finalmente ter uma casa funcional e que te ajuda na sua rotina? É bom você refletir sobre isso. E se você tem essa dificuldade, você quer solucionar isso, então fique nesse canal, porque aqui nós temos vários vídeos já que vão te ajudar na sua rotina de organização, de faxina e muitos outros virão para te ajudar também a colocar a sua casa em ordem. A como destralhar, a como realmente escolher o melhor lugar para as coisas, enfim, tem muita coisa boa vindo por aqui, tá bom? Nesse canal. Então se inscreva e se você acha que você tem um amigo, uma amiga que precisa perceber se precisa ou não organizar a casa, você já percebeu, você visita aquela pessoa e fala assim, eu acho que essa pessoa está em negação. Ela está em negação, ela não está percebendo que a vida dela precisa de um baque, uma organização. Envie esse vídeo para essa pessoa, mas tem que ter intimidade com essa pessoa, tá? Para ela não ficar ofendida. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai realmente se beneficiar. Combinado? Eu espero de coração que esse vídeo possa ter aberto seus olhos, possa ter te despertado sobre a importância de você colocar a sua casa em ordem para você ter uma rotina mais leve, mais funcional, mais prática no seu dia a dia. Ok? Combinado? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!